Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a esse maravilhoso espaço que nós estamos hoje aqui criando, né? Que é o Encontro das Sete Mulheres. Hoje tem mais uma integrante, que é a Nayara, que no último vídeo não estava presente. Seja bem-vinda, Nayara. Nayara, salvadora de vidas aí, né, Nayara? Isso Salvando aí, vidas. isso aí. E hoje nosso tema, né, é relações em tempos de coronavírus. O que realmente está acontecendo nessas relações, hein, gente? Você sabe falar aí, Flavinha, Cris, Nayara, Xeramivina, Ieda Salles. O que está acontecendo com as pessoas? Elas estão conseguindo realmente conviver entre elas? Elas estão conseguindo realmente atingir os objetivos nas vidas delas com relação a criar uma nova perspectiva dessas relações, ou elas estão tendo problema? Então, a gente está tendo os dois lados aí, né, para poder a gente pesar e falar hoje. Então, eu queria hoje passar a palavra para a Flavinha, poder ela começar a respeito aí, né, falando das relações em tempos de coronavírus. O que você sente aí, Flávia? Olha, diz que o mundo lá fora é um reflexo do mundo que está dentro da gente. E eu estou nessa quarentena inteira, só eu e meu marido Kleber. Ontem minha filha veio aqui almoçar com a gente, e também que eu tenho percebido junto aos nossos seguidores, junto às pessoas, né, que a gente continua fazendo atendimento, é que tem um pouco de desafio nessa convivência intensa, mas também tem uma grande transformação, né? As pessoas estão tendo a oportunidade de ressignificar as relações com base nessa intensidade. Assim, eu tenho percebido que as relações estão crescendo, estão tendo, aproveitando, né, esse momento dessa convivência, essa intensidade, para que a gente possa até mesmo ressignificar. Não dá para você ficar implicando com a toalha molhada no tacão o tempo todo, né? Que é 24 horas de convivência. Então, eu tenho percebido as pessoas muito mais flexíveis, muito mais abrindo mão de certo tipo de ponto de vista, né? E tenho percebido, sim, grande sentido, assim, grande significado, né? E crescimento mesmo, de consciência, amadurecimento das pessoas que eu tenho acompanhado. Eu, particularmente, estou fazendo disso assim, um momento, né, de crescimento, claro, tem momento que tem DR, né? Não tem jeito, né? Nós estamos convivendo. Flávia, você está falando aí do DR aí, gente, é interessante porque todos nós temos conflitos, né? Assim, relacionar é uma arte. E às vezes as pessoas imaginam que nós, por estarmos aí envolvidas com esse compromisso de levar a consciência, que nós não temos DRs, que nós não temos conflitos, e nós temos conflitos. Sim. E o que diferencia às vezes é que nós passamos com mais facilidade por eles, principalmente porque a gente tem um compromisso oficial com isso, né? Mas para mim, por exemplo, eu tenho desenvolvido muito nesse momento a arte de ouvir sem julgar e ouvir sem emitir uma opinião antes de ouvir, porque é muito comum, pelo menos minha vida inteira eu passei assim, querendo mais falar do que ouvir. E isso é uma dificuldade muito grande para as relações se tornarem harmoniosas, é a dificuldade que a gente tem de ouvir. E lembrar que todos os seres são únicos, todos são únicos, e a gente às vezes quer que a pessoa seja como nós. Cada um de nós foi criado num ambiente, trazemos conosco crenças, valores, que é diferente daquela pessoa com a qual a gente se relaciona. E respeitar isso é que é o amor verdadeiro, né? Ontem, inclusive, quando eu gravei um vídeo da Páscoa, eu falei uma coisa muito linda que me tocou. Eu não me lembro de onde vem essa frase, mas é uma frase que me tocou, que é o seguinte: me ame quando eu menos mereço, pois esse é o momento que eu mais preciso. E isso realmente tem que ter um compromisso interno, cada um consigo mesmo. O que você quer para a sua vida? Se desenvolver a cada dia, sabendo que os desafios vão existir. Né? Isso. E completando, né, o que você está falando, eu acho muito importante essa questão do respeito e deixar de lado o orgulho, né?
porque muitas pessoas são orgulhosas. E falando do outro lado, que eu vivo muito, que eu estou vivendo, o índice de depressão e o índice de suicídio aumentou nessa pandemia. Então, olhar, né, eu aconselho todo mundo a olhar para dentro da própria casa, parar, né, como a Flavinha falou, de implicar com a toalha molhada, de implicar com o sapato na sala, porque as pessoas não estão preparadas, né, não estavam preparadas para tais convívios. Tem casamentos que duraram até hoje porque um trabalhava de dia, o outro de noite, um viajando sempre. Então, assim, olhar, né, com carinho, amar o próximo, né? Olhar por que meu filho está ficando muito dentro do quarto? O que será que está acontecendo? Será que é só por causa da pandemia? Será que é só por causa do videogame? Será que é porque ele quer? Ou será que ele está se isolando porque não está tendo condições, a maturidade de ficar perto? É liberdade, né? de expressão também, né? Que às vezes está sendo censurado, criticado, e aí a pessoa acaba se isolando, que ninguém gosta de ficar nessa posição, Isso né? mesmo. Então, o meu conselho é que a gente realmente diminua o julgamento, né? E pense a dor do outro. Você também está com dor porque né, está com necessidades financeiras, o outro está com dor porque precisa trabalhar com a pandemia, o outro... Todo mundo tem suas dores, todo mundo tem suas necessidades. Então, respeitar o outro sem julgamento. Eu acho que essa é a palavra que eu tenho mais visto ultimamente. Eliminar o julgamento. Essa estatística, né, ela vai aumentando aí, a Nayara falou uma coisa muito interessante, que é justamente isso, né? O que está acontecendo? Porque quando nós somos terapeutas, nós estamos nesse caminho aqui, a gente consegue ter um autocontrole e manter isso, né? Mas nos lares das pessoas que não têm esse autocontrole, que não têm essa percepção assim, holística da vida, o que está acontecendo? E eu fiz uma pesquisa, né, para poder ver. E realmente os índices de tudo isso, né, do suicídio, depressão, crimes domésticos aumentaram, entre tantas outras coisas que estão aí, né, assolando as pessoas, porque elas estavam tão preocupadas naquele movimento externo da distração, isso. Quando vieram para dentro de casa, né, elas foram tipo assim, eu tenho que conviver com essa pessoa que é um estranho para mim, né? Eu não sei quem é essa pessoa. E aí esse estranho, ele reflete também na nossa própria realidade. Eu também sou um estranho para mim mesmo, eu não me conheço. Então, a partindo, né, do princípio de que se eu não me conheço, eu tão pouco vou me interessar a conhecer o outro, é onde existe essa transferência, né? Porque a gente quer que o outro complete o vazio que existe dentro da gente. A gente quer que o outro resolva as nossas demandas, os nossos problemas. Zero autorresponsabilidade. E aí, quando a gente entra nas relações, a gente entra num conceito de total responsabilidade. Eu sou responsável pelas minhas emoções, eu sou responsável por aquilo que eu emito, eu sou responsável por aquilo que eu recebo também, né, de informação. E isso a gente começa a lidar dentro desse pequeno, esse micro universo, né, que é o nosso interior. E partindo disso, a gente começa também a eliminar esse espaço de conflito externo. Porque a irritabilidade, numa situação como essa, ela tende a aumentar. Mas não é porque esse momento criou isso, ela já estava dentro. Né? A só não discórdia já estava consciente, dentro. né? Não existia consciência daquilo. Consciente. E falando dessa responsabilidade, Sutanacha, eu acho muito interessante, assim, que é muito comum, às vezes eu também me pego ainda falando, assim, eximindo da responsabilidade de falar, por exemplo, o outro me estressou, o outro me deixou com raiva. Na verdade, não é o outro, né? Eu ainda não tenho controle dessa emoção, porque tem uma necessidade oculta aí atrás. E é muito importante perceber qual a necessidade que eu estou tendo quando eu estou dizendo isso. Por que eu estou atribuindo para o outro? Então, quando eu assumo para mim a responsabilidade, aí acontece a fluidez. Eu descubro, eu posso até expressar, por exemplo, vou expressar para a Flávia. Flávia, olha, minha necessidade neste momento é de ser ouvida, é de ser acolhida. É muito mais fácil quando eu faço isso do que quando eu falo assim, nossa, Flávia, você me irrita demais, você me estressa. Não é a Flávia que me estressa,
descobrir o que eu É uma preciso. condição interna sua, né? Essa condição já existe aí dentro. Ela Tomar não é uma consciência dela condição. e expressar com amor, não cobrando. Olha, Flávia, você tem que me deixar mais calma. Não. Flávia, eu estou precisando nesse momento disso. Vamos passar a palavra para a Cris, mas antes disso eu vou fazer uma colocação que eu gosto muito, que Beth Reto fala assim, o que eu te fiz que eu estou com tanta raiva de você? Né? Então, a responsabilidade está sempre dentro da gente, não está no outro, não existe, né? Você fala sobre isso, Cris. Está fazendo muito yoga, praticando muito yoga para manter a calma? Desculpa, gente, fui colocar o microfone que eu estou com barulho externo aqui. Tá grande. Sobre tudo isso que vocês falaram, eu pontuo muito a questão da comunicação. Comunicação é de extrema importância nesse momento, porque as pessoas, inclusive, não estão acostumadas a comunicarem, né? Elas não estão acostumadas nem a expressar os seus desejos. E quando vão conversar, acabam não respeitando o ponto de vista do outro, e isso gera um caos dentro de casa, onde é um grande problema dentro da convivência familiar, né, nesse período de quarentena. É a não comunicação, ou a comunicação não feita de uma forma correta, né? Então, tiveram algumas pessoas que falaram muito só sobre comunicação nesse período, para ver, muitas pessoas assistiram às lives de quem trabalha com comunicação e falou sobre comunicação para tentar diminuir um pouquinho essa violência aí, porque comunicação não violenta, né? A importância da comunicação não violenta. E a comunicação é tudo hoje. A gente saber ouvir, saber falar, a gente saber esperar um pouco para ver o que o outro vai expressar, né? Então, todo mundo ligado no piloto automático, todo mundo com seus trabalhos. Quando chega em casa estão cansados, vão normalmente dormir e acorda cedo de novo e sai todo mundo de novo. Então, não tem essa interação, né? E eu, como uma boa yogi, gosto mais de ouvir do que de falar. E passei uns 9 dias no apartamento com a minha cunhada e minha irmã, e foi muito bom. Tive que colocar em prática muita coisa que eu aprendi. Por exemplo, forma da minha irmã de responder, que não é a mesma minha, nunca vai ser também, porque somos pessoas diferentes, né? Cada pessoa é única, então cada uma tem uma forma de expressar, mas de parar ali e pensar, tá tudo certo. Porque quando a gente silencia, depois a pessoa vem dar uma certa explicação daquela resposta que ela deu, né? E então consegui passar bem aqui na casa dos meus pais, do meu pai também, tá tudo bem, mas com essa questão de saber ouvir, sabe? E uma coisa bem interessante que eu notei aliás, hoje, minha irmã, então ela tem o trabalho dela, o marido dela tem o trabalho dela. Eu achei tão legal, porque o dela, nesse período, está em baixa. O dele continua ainda na mesma produção. Então ele falou: "Não, calma, calma, que nesse momento eu seguro as pontas". Olha que legal, né? Tipo assim, você pode aproveitar, ao invés de gerar brigas dentro de casa, tipo assim: "Você pode me ajudar? Até quando você consegue? Como que a gente pode fazer?". Então tudo isso é em torno da comunicação. Sem comunicação é impossível de você fazer esses ajustes, né? Onde que eu posso melhorar? Onde que você pode me ajudar?
Você aguenta segurar aí por um minutinho? Nós vamos junto nisso aqui, porque tem que andar junto, porque senão não vai dar certo. Então, é isso aí. Para mim, eu acho que o ponto-chave de tudo isso aí, dessa convivência em casa aí, nos lares, é comunicação não violenta. E a comunicação, Ok, Cris, é inglês. muito de... Eu vejo assim, para mim, comunicação é muito... que a gente ouve, você pode escutar ou você pode ouvir. Né? Você escuta com os ouvidos, mas a gente ouve mesmo é com o coração. E quantas vezes eu me pego só escutando? Eu não estou... Não tá vibrando no coração. E aí ainda tem muito julgamento. E quando a gente ouve julgando, aí a comunicação realmente não flui. E trabalhar muito o que a Nayara falou do ego, né, gente? Eu tive um conflito essa semana com meu marido, e interessante, assim, como que no período inicial, ele com orgulho dele, eu com meu orgulho, porque é uma necessidade muito grande do nosso ego querer estar certo, querer ter razão. E assim, eu precisei muito de estar comigo, de internalizar e deixar o ego de lado e ir para a minha humildade. Reconhecer que eu também falho, saber pedir perdão, entender que o outro tem a debilidade dele e aceitar. Aí depois que eu fiz isso, mas me deu tanta paz, que eu falei assim, gente, para que o orgulho? Para que manter a postura? Mas eu sofri muito antes de me perceber, antes de mudar. E o que me trouxe de aprendizado nessa experiência foi muito rica. Nossa experiência humana, né? Essa necessidade humana que a gente tem de ser humano, né? Eu estava hoje dando uma consulta e eu estava falando a respeito disso, né? Que nós estamos tão acostumados com a era da tecnologia que nós estamos nos convertendo em ciborgues, nós estamos nos convertendo em robôs que estão o tempo todo ali, liga um botão, desliga o botão, liga um botão, desliga o botão. E dentro de uma necessidade de uma perfeição, né? De que nós temos a certeza de todas as coisas da nossa vida. E esse momento ele está vindo com uma avalanche assim, de informações que o melhor processo ainda de convivência é através do amor e da compaixão, né? Isso desde a época de Jesus, ele veio falando, olha gente, amai-vos uns aos outros. Mas esse amai-vos uns aos outros como a nós mesmos, né? Como que é desafiante, porque se a gente não tem um amor próprio, a gente não está pronto para poder realmente nos amar e aceitar todas as nossas cascas, né? As duras e as que estão moles, como que a gente vai amar outra pessoa? Então, assim, eu acho que a gente podia deixar aí, né, para essas pessoas que estão nos ouvindo, uma sugestão de algo que a gente pode fazer para poder realmente voltar para esse espaço, né, de consciência de nós mesmos. Se a gente tem essa consciência, eu vou realmente respeitar o outro de alguma forma. Eu também vivo desafios enormes da minha casa. Então, eu vou falar duas coisinhas aqui, que é a comunicação não violenta é maravilhosa. Busque na internet, a minha dica, né? Busque na internet, busque informações sobre comunicação não violenta, aprenda a respeito. Tem N vídeos no YouTube, tem vários materiais na internet que permitem que você tenha acesso escrito disso também e pratiquem. E no momento propício, façam um curso de comunicação não violenta, que isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Não só no seu convívio familiar, a gente está falando de convívio familiar, mas é convívio geral, tá, gente? Nas relações de trabalho, nas relações de amizade, isso influencia em tudo. Então, essa é a minha sugestão, meninas. Então, a minha dica, eu já vou deixar de uma vez aqui, é que no yoga a gente faz uma meditação conhecida como Antarmona, que é basicamente silêncio. Eu notei que as pessoas ficaram um pouco desesperadas aí por não terem o que fazer. Então, aproveitem para trabalhar o silêncio. Esse silêncio ele é muito importante. Coloca algumas horas do dia para ficar em silêncio.
mas é em silêncio total. Não é um silêncio de não só de não conversar com o outro, é o silêncio interno, é o olhar para dentro mesmo para conseguir identificar todas as sensações, todos os sentimentos, o que está pegando, o que está pegando aqui dentro, o que eu estou sentindo. Você passar, sei, estipula aí 1 hora diária em silêncio absoluto e tenta fazer esse silêncio interno, sabe? Profundo, de coração, porque isso também resolve muitas questões. E a minha Essa fica a dica dica para mim da meditação. que parece muito com a sua, né? Que está multidisciplinar, bem da visão sistêmica, é assim, é que muitas vezes a gente entra em processo de reação. Às vezes, nós somos mais elaborados ao falar e menos elaborados ao reagir. Então, a gente usa muito o cérebro reptiliano. E para dominar esse cérebro reptiliano, procurar exercitar mais a paz do que a razão. Antes, preferiram ter paz a ter razão. Exercitar bem isso. Aí se acalma, oxigênio o cérebro e consegue pensar melhor. Ninguém aqui está disputando, ninguém aqui precisa ganhar uma discussão. A gente precisa de respirar para raciocinar melhor. Então, para usar o silêncio e também deixar a pessoa mostrar o interessante ponto de vista dela e depois você emitir sua opinião, né, buscando mais a paz do que ganhar uma discussão com a razão. Essa é a minha dica. Passa a palavra, Lucas. Acho interessante, né, você estar falando isso. Eu tenho ficado pouco em casa, muito pouco, por sinal. Mas ontem eu estava em casa o tempo todo e eu estou com meu pai e minha mãe também dentro de casa. E 1 hora eles estão assim, o psicológico está todo mundo, né, assim, abalado de ficar muito em casa, é estressante, essas coisas. E eles foram falar alguma coisa comigo, eu não vou lembrar direito, tá, o exemplo, mas que veio na ponta da língua para eu responder, eu pensei, calma, meu silêncio, minha paz. E eu fiz o que vocês falaram, né? Eu procurei a minha paz interior primeiro, o meu silêncio, pensando em tudo, né, dos meus ensinamentos e tudo, eu coloquei em prática, né? A palavra veio aqui para reação e eu pensei, aí eu contei até 10. Contei até 10 e pensei, por que será que eles estão pensando como estão, né? Por que será que a gente pensa diferente? É o julgamento, mais uma vez, né? Nós temos que entender também que somos diferentes. Não tem como mudar o outro, né? A gente tem essa mania. Eu vi até um exemplo de uma funcionária que trabalha comigo, dela falando assim, nossa, tudo que eu peço pro meu marido, ele está xingando, porque ela está pedindo demais. E o jeito dele, então, é respeitar o jeito dele também e ele respeitar o jeito dela. Então, assim, o silêncio, para mim, igual vocês falaram, assim, é o melhor exemplo. Porque ontem mesmo eu pratiquei o silêncio, deu certo, continuamos convivendo sem brigas. E me surpreendi, porque normalmente cada um briga, xinga, grita, e cada um vai para um quarto, vai para uma sala e se isola. E ontem não aconteceu isso. Continuamos todos na sala, né, almoçando, e foi muito bom. Foi assim, gratificante praticar o silêncio. E é um treino, é um treino. O silêncio é um treino, a meditação é um treino, a comunicação não violenta é um treino. São treinos. O nosso estilo de vida, a forma de como olhamos para o outro, a forma de como recebemos as informações. É um treino constante e diário. E é lógico que às vezes a gente escorrega, né, gente? Ontem, por exemplo, eu estava voltando da represa e meu pai foi me ensinar um caminho, foi me falar de um caminho mais fácil. Na hora que ele falou e que eu já logo me liguei no quanto era perigoso, eu já falei antes do meu pai terminar de falar, e isso me deixou extremamente chateada, sabe? Porque depois ele, com toda a sabedoria dele, chegou perto de mim e falou, minha filha, você não esperou eu terminar de falar, mas eu estava te ensinando o caminho que era mais fácil, tá? Eu falei, pai,
fiquei com medo naquela hora, e a primeira coisa que eu pensei foi: "Poxa, eu vou passar naquele lugar e tal", eu disse: "Não, não é perigoso, ainda vai estar cedo", tá. Então, assim, às vezes a gente atropela as coisas, mesmo treinando diariamente, a gente ainda passa, muitas vezes, por cima do que as pessoas estão tentando falar, sabe. E se a gente treina e evita isso, ótimo. E se a gente treina, acontece uma escorregada, você volta atrás para ouvir de novo, ótimo também, né, para não ficar aquela coisa, eh, torta, né, aquela conversa que É, fica mal resolvida, mas é um treino, é um treino bom, isso aí que isso. você está falando, Cris, tudo que a gente treina, a gente fica bom. E muitas Sim, das coisas que a gente está falando aqui, gente, eu sei que para todos, na maioria de vocês, nós já sei, é trivial para mim. Mas tem uma frase do Tim Havek que eu gosto, que ele diz o seguinte: saber e não fazer é o mesmo que não saber. Tantas coisas que nós não sabemos mais no nível mental, mas nós não assumimos um compromisso interno, nós realmente não nos comprometemos de fazer diferente. E é preciso, é igual nos alcoólicos anônimos, por que que as pessoas conseguem tanta recuperação nesse processo? A recuperação acontece por uma conquista diária. Eu não vou pensar no amanhã, daqui a um ano, vou pensar agora. Faça um compromisso com você, um compromisso muito simples. Comprometa hoje, somente hoje, de não criticar. Então, eu fiz esse compromisso, por exemplo, com meu filho, que o desafio maior está sendo com meu filho, ele está na idade adolescente, muito questionador, então ele era muito submisso, agora ele começou a manifestar sua própria opinião, e aí isso começou a me confrontar, e aí eu fiz um compromisso comigo. Ieda, um dia sem criticar, porque a pior maneira para ajudar alguém é através da crítica. E aí, morde a sua língua. No pergaminho, tem os pergaminhos que eu adoro, tem um pergaminho que diz o seguinte, vou finalizar minha fala com esse pergaminho. Quando tentado a criticar, morderei a língua. Quando eu decidi elogiar, falarei alto acima dos tetos. Então, pois não é assim que fazem os pássaros, o vento, o mar e toda a natureza com músicas de louvor a seu Criador? E é treino. E seguir o conselho aí da Cris, treinar. Treinar. treino, Cada dia, se sinta vitorioso. impressionante. Hoje eu consegui. E a gente fica bom. E aí, está finalizando já 7 minutos, a palavra final para nossa mestre guru aí, Sutanash. Ai, gente, para mim é sempre um grande prazer, né, um grande valor cada bate-papo desse que a gente trava, né, levando para as pessoas essa consciência do que é realmente os desafios que a gente vem vivendo diariamente. E hoje falar sobre as relações em tempos de coronavírus, né, que é o tempo de confinamento, ela me trouxe também aqui várias reflexões, né, a respeito da minha própria história, a respeito da minha própria convivência também com as pessoas que estão ao meu redor. E eu desejo do fundo do meu coração assim que cada pessoa que estiver acessando esse vídeo consiga, dentro da sua família, dentro dos seus lares, dentro das relações de trabalho, relacionamentos afetivos e qualquer outra relação que tenha, realmente conquistar a sabedoria para poder transformar a sua própria vida, né? E a gente realmente fazer a diferença aí na vida do outro e na vida também de todo o planeta. Porque através dessa transformação, de todas essas dicas que nós demos aqui, é que também vamos contribuir com a transformação do nosso planeta. Porque através da serenidade é que vamos realmente ativar nossas potências. Então, agradecendo assim mais do que nunca essas 7 mulheres sábias, essas 7 mulheres que têm a experiência de vida, essas 7 mulheres que me inspiram diariamente e que tudo isso que a gente reverbera aqui também chegue na vida de cada um de nós. Nós possamos também nos curar, nos realinhar também para poder termos uma vida próspera e amorosa. Então, minhas amadas, gratidão, gratidão a cada uma, né, dentro da sua sabedoria. Gratidão.
E é esse público que segue a gente, né? Que está aí ouvindo os nossos conselhos, as nossas dúvidas, os nossos medos também espelhados. Os nossos desafios. Com certeza. Sim. E vamos então é isso, minhas amadas. Pode falar. É isso. Alguém ia falar alguma coisa? Nós falamos de comunicação não violenta e nós estamos educadas. Aprendeu. Quem quer falar? Gente, reunir 7 mulheres num bate-papo é puro desafio. Pois é, E a gente pratica isso também aqui. Aproveitando isso daí, né, Tanaty, eu ia falar exatamente isso. Me lembro quando a gente fez nossos primeiros encontros com as 7 mulheres. Eu falei, gente, mas que desafio, porque 7 cabeças pensando de forma diferente, cada um com a sua opinião, e a gente se ajustar nisso e crescer, para mim, então, foi assim, uma forma muito grande de crescimento. Eu tive que me trabalhar muito, porque quando a gente começa a conviver mais profundamente com um grupo, seja com quem for, a gente começa a descobrir as diferenças e aí começam os atritos. Eu falo muito que se Jesus Cristo viesse aqui na Terra e viesse passar uma semana na nossa casa, a gente já arrumava confusão com ele. Porque o ser humano é tão complicado que ele já arrumava confusão com Jesus Cristo. Gente, é o que a gente sempre fala, né? Que quando a gente vê o outro, na verdade, quando a gente critica o outro, é uma parte nossa que precisa de cura. Então, quando a gente confronta, a gente tem várias pessoas mostrando quem a gente é, às vezes é um processo que é doloroso mesmo. Mas Flávia, eu sei que a belíssima Flávia, eu estou vendo, Flávia, você está com as unhas feitas, Flávia, que isso? Como você está conseguindo, Flávia? Eu aprendi a fazer unha. Ela aprendeu a fazer unha, gente. Flávia, que eu estou horrorosa aqui com as minhas unhas, cabelinho branco, a Flávia toda lindona. É assim que funciona, né? Vamos aumentando as habilidades. Meninas, para fechar nosso tempo, né? Maravilhoso estar aqui com vocês sempre. Beijos. E até a próxima. Para vocês. Beijo. Até. Tchau.